Nós estamos fazendo uma adição aqui nessa jornada que foi a playlist. Nós estamos chamando isso de faixa bônus. Faixa bônus, eu não sei. Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu uma faixa bônus? Ou especialmente uma faixa escondida? Você lembra? É que talvez hoje no streaming a gente já não percebe mais isso, né? A gente não tem mais essa percepção. Aí isso aqui é muito próprio do vinil, especialmente, né? Aí você tinha uma característica que era o lado B e você tinha o lado A. O lado A você tinha as faixas principais, a música de trabalho. E você tinha no lado B algumas outras músicas aí. E em especial, depois que terminava a última faixa, você tinha uma faixa bônus, que era algo que os produtores preparavam, alguma gravação. Quem é fã do Beatles aqui, por exemplo, no disco de 67, lá o Sgt. Peppers, aí vocês me perdoem quem que gosta do Beatles aí, assim, o meu inglês não é tão bom assim. Então você tem lá uma bonus track, né? Você tem aí uma das mais famosas faixas bônus aí. Quem gosta de Coldplay, tem até a capa do Coldplay aqui. Agora vou ter que arriscar esse parachutes aqui. Parachutes, como é que é o Coldplay aqui? Talvez é uma das faixas bônus mais conhecidas aí, que aí do Coldplay, já no disco de lançamento. Vocês viram também que a gente refez algumas capas aqui, incluímos algumas capas no nosso cenário aqui, pensando nesses álbuns a mais. E hoje eu queria aproveitar esse tema e refletir sobre a nossa jornada pessoal, a nossa experiência de vida, através disso, desse conceito de faixa bônus, desse conceito do que nós acrescentamos à nossa experiência pessoal, olhar para a nossa jornada como um todo, olhar para alguns momentos da nossa experiência de vida. Quando você para pensar num artista, eu não sei qual que é o artista que você mais gosta, e pensar na discografia dele, né? Pensar em cada um dos seus álbuns. Hoje a gente, através das plataformas digitais, a gente acaba tendo acesso a tudo isso muito fácil e a gente acaba não percebendo o que era isso. Por exemplo, a cada momento você curtir a chegada de um novo trabalho. Hoje tem um novo conceito que, em vez de lançar um trabalho por completo, um álbum, digamos assim, você tem hoje vários singles que são lançados por conta até mesmo da nossa dinâmica e hoje da nossa forma de consumir músicas. Quem daqui é um pouquinho mais experiente vai lembrar de quando você esperava para comprar um novo trabalho que saía, você ia comprar o CD, ia comprar o vinil, esperava para ouvir aquele trabalho por inteiro, porque na rádio vai tocar só a música de trabalho ou as principais, e você conseguir curtir. Eu não sei quem já teve a experiência de você ouvir a discografia, a obra de alguém que você não curtiu passo a passo, mas que você vai conhecer a obra daquele artista. E aí você, em poucas horas, você tem acesso ali a vários álbuns, né? A toda uma vida, toda uma obra, a cada etapa, a cada momento da vida daquele artista, daquele músico. E é muito diferente de você ter curtido, acompanhado a cada fase, a cada etapa, a cada novo lançamento. Por exemplo, quando você acompanha bandas que são meteóricas, né, que estouram de repente, daqui a pouco somem, né? Você tem poucos álbuns, poucos trabalhos. Esse conceito de álbum é interessante. Porque de onde vem isso, chamar de álbum, né? Por que álbum, né? Porque nós chamamos aquela coleção de faixas, de composições de um álbum. Uma das origens desse termo álbum, do conceito de álbum, é um conceito romano, onde era escrito em uma tábua branca, né? E aí também, por isso a mesma origem de albino também, é de albos aí de branco, onde eram escritos, registrados decisões e tudo mais. Você tem esse registro, você tem esse álbum. Depois a gente tem os álbuns de fotos, você vai para a casa da avó, da mãe, ou então você desenterra uma caixa sua de sapato, porque a caixa de sapato é perfeita para guardar aqueles albinhos
de foto, né? Tipo assim, como é que você guarda aquilo? Ele dá certinho uma do lado da outra. Você guardar os álbuns de fotografia, registrar isso, um álbum. Isso que a gente tem da obra de alguém. E tem aquilo que não está registrado nos álbuns. Por exemplo, se você gosta de Los Hermanos e gosta de Charlie Brown Jr., talvez você não goste dos dois ao mesmo tempo, né? Mas aí você tem episódios que marcam aí as duas bandas, né? Especialmente o encontro do Chorão e do Marcelo, né? No aeroporto, a briga deles, tal, isso para virar música e tudo mais. E você tem quem é o vencedor, né? Então, tem aquilo que vai além ainda dos álbuns, que não está registrado na composição, mas está por trás, está na vida, está na jornada dos artistas. Eu queria refletir com você sobre as faixas da nossa vida, como nós seguimos a nossa vida. E eu queria pensar assim, cada um de nós como um artista. E como artista, nós dividimos a nossa vida em álbuns aí. Nós temos aí dentro de cada álbum as faixas, né? E além das faixas comuns que nós temos nos álbuns da nossa vida, nós temos as faixas bônus e nós temos as faixas escondidas, especialmente aquelas faixas que aparecem depois do silêncio e quando você menos imagina, tem algo ali. Na era digital ficou um pouco mais fácil descobrir as faixas escondidas, porque você olhava o tempo da duração e você via que era um arquivo longo, né? Aí assim, opa, aqui tem algo escondido. Mas no vinil, por exemplo, você não tinha isso, né? Então, quando você menos esperava, depois do silêncio de faixas da nossa vida, aparece algo ali escondido. Se a gente pensar cada um de nós olhando para a nossa vida e olhando para a nossa história, você como artista, qual a sua discografia? E o que seria essa sua discografia? Esses álbuns, essas etapas da nossa vida. Você tem esse álbum da infância, você tem, alguns de nós aqui vamos ter aí alguns álbuns interessantes na adolescência, alguns aqui vamos viver vários álbuns, ou um álbum único aí, alguns lançamentos em single, compactos duplos aí na juventude, etapas diferentes. Tem o álbum do casamento, você tem o álbum da chegada dos filhos. A gente vive os álbuns. E dentro desses álbuns nós vivemos as experiências dessas faixas. E eu queria pensar nessas faixas da nossa vida, como nós vivemos os nossos relacionamentos. Porque um artista, ele inclui uma faixa bônus. Porque essa gravação está lá, ficou lá no estúdio, ou então tomou aquele take ao vivo, ou então você tem uma mensagem ali, ou você tem uma brincadeira de samples, você tem algo que de alguma maneira aquele artista não está fazendo para si mesmo. As faixas bônus não foram criadas para si mesmos. As faixas bônus só existem pensando na relação do artista e do seu público. As faixas escondidas só existem dessa relação do artista com o seu público. Ele cria aquilo, ele, o produtor, ou então a zoeira dos músicos mesmo, algo de estúdio. De alguma maneira, sempre refletindo uma relação que existe entre o artista e o seu público. E eu queria pensar com você como as faixas da nossa vida, de como nós vivemos os nossos relacionamentos. Dessas relações principais que a gente tem, as nossas relações familiares, as nossas relações amorosas, a nossa relação com o mundo à nossa volta, com amigos, essas faixas da nossa vida. Cada um de nós tem uma discografia própria, cada um de nós viveu e tem ali guardado álbuns próprios. Se você vai conhecer a história dos artistas, e talvez eu volto a falar aqui dos Beatles, por ser, né, considerada a maior banda que nós já tivemos, mas você tem, por exemplo, informações registradas sobre tudo o que aconteceu dentro do estúdio, por exemplo, como foi cada um dos takes para a gravação, quantas vezes repetiu, entrou aqui, saiu ali, e aí depois, por causa da fama, esses estúdios vão ser aí guardados e tal, tudo mais. Você tem a Montal, você tem esses lugares. Se tem alguém que conhece os álbuns e cada faixa que foi composta,
quem são os músicos de cada uma das faixas da nossa vida, somos eu e você. E nenhum de nós tem a mesma discografia, nenhum de nós tem os mesmos álbuns. A gente olha para a nossa vida, a gente talvez se arrepende de alguns álbuns. Se você conversar com alguns artistas, eles vão dizer que tem alguns trabalhos. Esse dia eu conversava com o Poloto, né, o meu almanaque cultural aí, e a gente conversava Setembro Amarelo, tudo mais, sobre o suicídio do Chorão e do... fugiu o nome, baixista. Champion, isso mesmo. E a gente conversava um pouco sobre isso, e aí ele falava de alguns dos álbuns que o Chorão acabou gravando sem a presença, por causa da briga, né, sem a presença do Champion nesse trabalho. E você olha para trás, a gente olha para a nossa vida, a gente pensa assim, como a gente viveu e como a gente gravou cada momento da nossa história. Como foi a família, como foi a vida profissional, como foram os relacionamentos. Quem aqui já passou pelo drama, pela dificuldade de recomeçar a vida depois de um divórcio, de um álbum que se fechou? Nós temos isso, nós temos as faixas, nós temos nossos relacionamentos, como nós vivemos a nossa vida, como nós olhamos para a nossa discografia. E eu queria convidar você a olhar talvez para a faixa mais conhecida de Davi. Eu queria olhar com você para o Salmo 23, para perguntar sobre as fases da nossa vida. Nós olharmos para o Salmo 23, nos perguntarmos sobre a nossa discografia. Nós olharmos juntos para o Salmo 23 e pensarmos de todas as faixas que nós compusemos ou nós gostaríamos de ter composto e não o fizemos, daquilo que ficou nas gravações perdidas, que ficou só no estúdio e não chegou às pessoas. O Salmo 23 diz assim: ó Eterno meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, eu pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo que eu viver. A gente olha para o Salmo 23 e nós temos aqui não a obra de Davi. Davi, ele está registrando sobre Deus, mas aqui é como esse Deus é representado, ele é visto, com esse Deus ele é enxergado por Davi. Ele olha para Deus e ele olha e vê Deus como quem? Deus é um guia. Quando ele olha para essa imagem do pastor, uma das figuras centrais da imagem do pastor é o Deus que é guia. Esse Deus que vai mostrar a direção, esse Deus que vai ajudar, esse Deus que vai estar ali. E Deus vai compondo faixas para Davi, e Davi vai vivendo a sua vida. Só que a experiência de Davi aqui com Deus, desse Deus que é pastor, desse Deus que cuida, desse Deus que leva ao lago tranquilo, desse Deus que põe num lugar onde tem alimento. Aqui não tem faixa escondida de Deus. Aqui não tem faixa bônus de Deus. Davi, ele vai conhecendo esse Deus e ele sabe quem é esse Deus que é guia. Deus não precisa surpreender Davi aqui. Isso faz parte da relação de Deus com Davi. Quando nós olhamos para a segunda parte do Salmo, nós temos a figura do anfitrião. No Oriente, você tinha especialmente da pessoa que estava fugindo, ele precisava se esconder no deserto, e ele tem a figura dessa pessoa que o acolhe na sua tenda, que o protege. Por isso que ele vai dizer que Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, porque ele é alguém que está fugindo.
E além de o acolher, ele ainda põe diante da cara dos seus inimigos esta mesa preparada. Esse Deus que é anfitrião, esse Deus que está aqui acolhendo, está cuidando. Quando nós olhamos para esse Deus como guia, a gente percebe aqui o Davi recebendo orientação. Esse Deus que orienta. Quando nós olhamos para esse Deus como Deus anfitrião, é essa experiência da graça, desse Deus que vai cuidar, desse Deus que vai preparar uma mesa, desse Deus que vai acolher na sua tenda, desse Deus que vai dar consolo a ele. Quando ele vai usar a imagem, por exemplo, de derramar o óleo sobre a cabeça, isso era uma prática do acolhimento, da hospitalidade oriental. Você era recebido em casa. Aqui é uma construção de relacionamento. E Davi foi conhecendo a Deus, Davi foi experimentando de Deus. E a gente pode se perguntar assim: o que tem de faixa bônus de Deus aqui? Porque muitas vezes nós vamos para Deus e o que nós esperamos de Deus são as faixas bônus. A gente quer ser surpreendido por Deus, que a gente quer que depois do silêncio, de que Deus já tenha mostrado para nós as suas composições, nós queremos que Deus nos surpreenda, nós queremos que Deus de repente ali nos surpreenda com uma faixa escondida, que Deus nos surpreenda com essa faixa bônus, que Deus lembrou de mim, que Deus tem algo especial para mim, que Deus é essa pessoa que tem uma relação comigo e Ele quer me agradar, assim como o artista quer agradar os seus fãs, quer fazer aqui essa ponte, fortalecer esse relacionamento com os seus fãs. Nós vivemos a nossa vida e nós vivemos na expectativa de faixa bônus, nós vivemos na expectativa de faixas especiais. E a gente não consegue, e a gente vai estar em crise quando a vida é só feita das faixas daquele álbum. Não se satisfazer apenas com aquelas faixas. E aí nós vamos entrar em crise com o ordinário da vida, a gente vai entrar em crise com a rotina, a gente vai entrar em crise com esse Deus que guia e cuida de nós, revela a graça, mas nós queremos mais, nós temos expectativa de mais. Nós queremos mais de Deus. A nossa vida de oração muitas vezes é uma vida de oração, de um relacionamento com Deus frustrante, porque para nós sempre vai ser algo especial se Deus responder com faixa bônus às nossas orações. Não é suficiente Ele nos oferecer e se apresentar como guia, e Ele se oferecer como esse anfitrião, e Ele cuidar de nós, de todas as faixas desse relacionamento dEle conosco. Nós queremos na oração que Ele dê faixa bônus para nós. Nós queremos, depois do silêncio das nossas orações, que Ele nos surpreenda com faixas escondidas. A nossa fé é uma fé que depende de ser animada e ser impulsionada por faixa bônus de Deus. A gente tem dificuldade de adorar um Deus, de se relacionar com Deus, de admirar um Deus, de permanecer fã de um Deus que Ele grava álbuns para nós e cuida de nós. Seja esse álbum do Deus guia, seja esse álbum do Deus anfitrião, porque nós queremos as faixas bônus, nós queremos que Ele faça mais. Ele vai continuar sendo Deus, vai ser um Deus melhor se Ele nos surpreender. E a gente percebe na vida, a gente descobre na vida que nem tudo é faixa bônus, e que a nossa vida não é feita de faixa bônus, e que os nossos relacionamentos não são construídos pelas faixas escondidas. E muitas vezes nós deixamos de vivenciar e viver as faixas dos álbuns da nossa vida por conta dessa expectativa. E muitos de nós não vamos conseguir admirar um álbum se ele não tem faixa bônus e faixas exclusivas. E aí eu faço a você um convite para o nosso autoexame. O primeiro autoexame que eu convido você a fazermos é: como está a discografia da nossa vida? Quando eu olho para a minha vida, que discografia eu tenho? Eu tenho coragem de olhar a minha discografia? Eu tenho coragem de olhar para a minha história e perceber quais são, como artista, quais são os álbuns da minha vida? Essa coragem de poder se perguntar:
como estão os meus relacionamentos, porque se as faixas, elas são impulsionadas, elas são criadas por conta de um relacionamento, porque o que seria o artista sem os seus relacionamentos? Hoje, assim, especialmente com o consumo digital das músicas, o que é o artista sem as visualizações, sem o consumo da sua música? Quem é artista por si só, assim, não, eu faço porque é a minha arte, eu quero me expressar? 0,001%. Porque no fundo nós queremos que a nossa arte seja consumida, nós queremos que as nossas músicas sejam ouvidas, nós queremos que essa arte chegue a alguém. E se perguntar, como estão os meus relacionamentos? E aí eu me pergunto como pai, como está o meu relacionamento com a Ayla? O que eu tenho, quais os álbuns que eu tenho vivido com ela? Que faixas eu tenho composto para ela? E pensar até mesmo o que ela espera de mim, quais as expectativas dela de mim como pai. E de entender que ela tem expectativas de faixas bônus minhas, de que a sua esposa tem expectativas de faixas escondidas suas, de que nós vivemos essas expectativas nos relacionamentos. Essa coragem de a gente se perguntar sobre a nossa vida, sobre a nossa discografia, sobre os nossos relacionamentos, dos álbuns que compõem a nossa vida. Davi, ele vai registrar no Salmo 23, não apenas um momento, não é apenas um álbum que ele viveu com Deus, de uma música que ele curtiu de Deus. O Salmo 23 representa o que ele vivenciou por muito tempo com Deus. Não é apenas um Deus da moda para ele. Ele falou assim, agora eu estou curtindo, estou ouvindo Deus, né? Agora no top 1 do meu playlist aqui está as músicas de Deus, assim como nós fazemos, e cada hora a gente está ouvindo um artista diferente, curtindo uma moda diferente. O Salmo 23 representa uma experiência de vida de Davi com Deus. E ele falou assim, eu sei quem é esse artista e o que ele tem feito na minha vida, cada uma dessas experiências. Deus quer mais do que nos ajudar a incluir faixas na nossa vida. Porque tem determinados momentos que nós vamos em busca de Deus e que esse Deus nos ajude com algumas faixas da nossa vida. A gente está com dificuldade profissional e a gente gostaria que Deus nos ajudasse a terminar uma faixa. A gente gostaria que Deus nos ajudasse a compor algumas faixas que faltam. A gente gostaria de incluir uma faixa bônus, a gente gostaria de fazer algo especial, e nós vamos a esse Deus, e a gente descobre que Ele é um Deus que quer mais do que nos ajudar com as faixas da nossa vida. Ele é um Deus que se revela também cuidando das faixas da nossa vida, mas Ele quer mais do que ajudar você na faixa da sua vida. E a gente vai perceber que a nossa vida de oração, a nossa busca da Bíblia, nós vamos para a Bíblia querendo que Deus nos ajude com algumas faixas da nossa vida. E a gente descobre ali um Deus que fala assim, eu quero mais do que te ajudar com algumas faixas da sua vida. A gente descobre que Deus, Ele quer mais do que nos ajudar a gravar novos álbuns. Porque a gente vai descobrir que esse Deus, assim, não apenas quer assim, eu quero que você tenha uma vida profissional diferente. Eu quero que você construa um relacionamento diferente. Eu quero que você tenha um bom casamento. Eu quero que você tenha uma boa experiência familiar, um bom relacionamento com seus pais. A gente vai perceber, indo para a Bíblia, especialmente olhando para Jesus, que Ele é um Deus que quer mais do que nos ajudar a gravar novos álbuns. Ele não é apenas um Deus que quer nos ajudar com as faixas da nossa vida. Ele não é um Deus que quer nos ajudar a gravar novos álbuns. Ele é um Deus que quer nos mudar como artistas. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha para aquela sexta-feira, e esse Jesus que se entrega por nós, o amor de Jesus na cruz, a entrega de Jesus por mim e por você, não é apenas para que a gente tenha ajuda para compor novas faixas. Novas faixas são essas experiências de descobrir um pouco de Deus. Assim como eu posso ir lá, catar uma música de um artista, de um dos álbuns, e aí a gente vai dar preferência de ouvir as coletâneas,
Deus, Ele quer mais do que a gente conheça uma coletânea sobre Ele, das 10 mais, dessa rádio sobre Deus. A cruz nos lembra que Deus envia seu Filho a morrer por nós, não para que apenas a gente tenha ajuda em algumas faixas da nossa vida. A cruz nos lembra de que Deus, Ele vai assumir a nossa forma, vai se tornar gente, não apenas para nos ajudar com novos álbuns. Você está vivendo um novo momento na sua vida, eu quero te ajudar agora a escrever esse novo álbum. Esse novo álbum da vida sentimental, esse novo álbum da vida profissional, esse novo álbum agora como pai de mais um filho, ou do primeiro filho, ou do pai agora do ninho vazio, que os filhos foram embora. Não apenas te ajudar a escrever esse álbum agora que você construiu sua casa, esse álbum agora de você vivendo o luto, perdeu alguém, esse álbum de alguém que está enfrentando uma limitação financeira, uma limitação de saúde, alguém que está vivendo com o drama da depressão. Não é apenas um novo álbum. A cruz nos lembra que Deus se fez gente, Ele se fez artista também. Jesus se faz gente. Jesus não apenas Ele vem para nos dar um tutorial de como escrever faixas. Jesus, Ele se faz gente não apenas para nos dizer como escrever álbuns. Jesus, Ele se revela como gente para nos mostrar o que Ele quer de nós como artistas. Ele não apenas está preocupado com que a gente produza álbuns e escreva faixas. Ele está preocupado quem nós somos como artistas. E nós vamos olhar para muitos artistas, e muitos dos artistas que nós gostamos, e nós vamos ficar com a obra deles. Porque até bandas quase perfeitas como Beatles se desentendem, terminam, e aí nós temos os que são assassinados, os que estão até hoje fazendo show, fazendo turnê pelo mundo todo, mais rico do que já era. E aí nós temos os que não se entendem, aí você pega um Oasis, 2 irmãos que não se encontram, não se falam. Você pode admirar os álbuns dele, as músicas, as faixas deles, mas você não consegue admirá-las como artistas, como gente, por inteiro. Deus, Ele não está preocupado apenas naquilo que nós fazemos, daquilo que nós produzimos, porque a demanda da nossa vida, a pressão da nossa vida é que a gente olha apenas para os resultados. Do que eu tenho que produzir, do que eu tenho que entregar como pai, do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que dar conta como marido, do que eu tenho que fazer e dar conta como profissional, de como fazer só a coisa certa. A cruz nos lembra que Ele morre para nos transformar, e Ele faz de nós novos artistas. Ele não apenas espera que a gente grave novas faixas, Ele não apenas espera que a gente grave novos álbuns, Ele perdoa os álbuns que nós já gravamos. A cruz é graça para as faixas da nossa vida. Ele morre por toda a nossa discografia, por cada faixa que a gente compôs da nossa vida, para que a gente seja um novo artista e a gente viva a vida de um modo diferente. A cruz é esse convite de Deus, esse Deus guia que quer nos dar orientação para que a gente viva diferente, não apenas que a gente produza diferente. A cruz é essa experiência de Davi no Salmo 23, de que Ele é o pastor e nada falta. Ele não é apenas o pastor quando eu produzo e quando eu dou bom resultado. Ele é pastor. Ele continua sendo pastor independente de quem eu sou e do que eu faço. Isso para nós é um nó na cabeça. Esse Deus que continua sendo quem Ele é, apesar de quem nós somos. O Salmo 23 nos desafia muito mais do que repensar quem nós somos, a de repensar quem Ele é. E descobrindo quem é Deus, esse Deus que é esse guia,
desse Deus anfitrião, desse Deus que revela graça, que encontra fugitivos como nós, que estão nos desertos da vida, fugindo das nossas muitas demandas e erros, fugindo de nós mesmos, fugindo da nossa discografia, envergonhados com os álbuns da nossa vida, querendo recolher do mercado e tirar da existência muitas faixas que nós gravamos. Esse Deus nos traz para a sua tenda e prepara uma mesa para nós. Esse Deus põe óleo na nossa cabeça, nos dá consolo. A gente não entende a graça. A graça de Deus se revela não para que a gente produza álbuns. A graça de Deus se revela não apenas para que a gente componha faixas. A graça de Deus não é uma faixa bônus na história. Jesus não é uma faixa bônus. Jesus não é uma faixa escondida de Deus. Jesus é Deus. Ele é o Deus que se revela para nos transformar como artistas, para mudar quem somos, muito mais do que o que nós fazemos. O convite dele para mim e para você, e hoje a gente parar e a gente conseguir fazer esse autoexame, de olhar para a nossa história, de olhar para os nossos álbuns. Talvez você está com um álbum incompleto aí. Talvez você está com um álbum aí faltando faixas. E você travou e não sai, né? Talvez você tenha um álbum que precisa sair e você precisa entregá-lo. Porque um álbum, uma faixa no coração e na mente do artista é só para o artista. Agora, quando isso vai para o estúdio, quando isso vai para a gravação, quando isso vai para o registro, quando isso vai para a história, isso transforma os relacionamentos. Nós somos tocados pelas músicas, porque as músicas se tornaram uma forma de relacionamento. Um relacionamento entre o artista e de quem nós somos. Talvez haja muito amor no seu coração, mas o seu filho precisa que você componha algumas faixas. Talvez haja um desejo muito sincero em você sobre sua família, sobre seus pais, sobre as pessoas à sua volta. Talvez uma faixa que precisa ser composta, que muitos de nós fugimos de compor, de ir para o estúdio, de gravá-lo, é a faixa do perdão. Mas Deus não espera assim, grave uma faixa de perdão. A cruz nos transforma o coração, porque pessoas de coração transformado gravam faixas de perdão. Nós nos tornamos pessoas generosas não porque Ele mandou, e aí tem uma continha, um algoritmo espiritual de conforme a gente ajuda os outros, isso vai pingar na nossa conta, isso vai ser diferente para nós. Não tem um algoritmo espiritual aí da nossa relação com Deus. Ele muda o nosso coração, Ele tira o coração antigo e põe um novo coração, e esse novo coração faz de nós pessoas generosas. E as faixas de perdão, as faixas de generosidade, as faixas de amor, as faixas de paciência, os álbuns de dedicação, os álbuns que na época do sofrimento, os álbuns que nós escrevemos nos momentos mais difíceis da nossa vida, não são apenas produtos, são reflexos de quem nós nos tornamos. E esse é um convite de Deus para mim e para você, para uma espiritualidade mais profunda. De nós pararmos de pedir para Deus apenas faixas. E Deus está dizendo, eu não quero apenas te dar uma faixa, eu quero mudar seu coração. Você não consegue perdoar, é porque eu quero mudar seu coração, e não apenas te ensinar um tutorial de perdão. Você não consegue permanecer diante da vida sem ansiedade, sem expectativas, é porque você ainda não me entregou seu coração. E eu não quero apenas te ensinar a compor faixas de descanso, eu quero mudar a sua alma. Eu não quero apenas que você componha um novo álbum e ponha na história um novo álbum de um filho, um novo álbum de uma mudança profissional, um novo álbum de uma etapa da sua vida. Eu quero ser o Deus da sua vida, e eu quero te dar uma nova vida, eu quero que você seja uma nova pessoa. Quando nós entendemos isso,
nós passamos a viver a vida de um modo mais profundo. E aí nós entendemos a cruz. Aí nós entendemos o Salmo 23. Porque Ele é meu pastor e nada vai me faltar. As faixas que eu precisar, Ele vai me ajudar a compor. Não importa o álbum que eu precisar compor, Ele estará do meu lado. Ainda que eu ande pelo vale da morte, ainda que eu precise compor este álbum com todas essas faixas, eu sei que Ele está comigo. O convite de Deus para mim e para você é um convite a mais profundo à oração, um convite a mais profundo à entrega. A gente ir para a Bíblia não como um tutorial de escrever faixas e álbuns, mas um tutorial de quem nós podemos ser, de quem Ele quer nos transformar como artistas dessa nova vida. De nós olharmos para Jesus. Jesus não veio como alguém que veio nos ensinar a escrever faixas e compor álbuns. Ele veio para nos transformar como artistas. Por isso Ele se fez gente. Por isso, quando nós vamos a Jesus, nós temos a imagem do artista que Ele quer que nós sejamos. Se lembrarmos de Romanos 8, Ele pergunta assim, você quer saber quem que eu quero que você seja como artista? Olhe para esse primeiro dos artistas. Você quer saber como eu quero que você escreva seus álbuns? Olhe para esse artista. Você quer saber como você lida com a vida e as faixas da sua vida? Olhe para essas faixas. E aí a nossa vida vai ter uma cor diferente, uma dinâmica diferente. E nós vamos descobrir um Deus que nos alegra, nos surpreende com faixa bônus. Nós deixamos de ser dependentes das faixas bônus de Deus. E nós nos tornamos surpreendidos pela bondade, pela graça, pelo amor. E de enxergar pequenas faixas bônus que Ele esconde nas nossas segundas-feiras, as faixas bônus que Ele esconde nas nossas noites escuras, as faixas bônus que Ele esconde no meio do caos da nossa família, as faixas bônus que Ele esconde no meio do nosso desemprego ou no meio do sucesso profissional, as faixas bônus que Ele nos oferece, lembrando da cruz, lembrando que Ele morreu para nos transformar. Deus não quer apenas que você escreva faixas. Deus não quer apenas que você deixe novos álbuns. Deus quer mudar a nossa discografia, nos mudando como artistas. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de gratidão, hoje é dia de adoração. Dia de pedirmos a Deus, Deus, me ajuda a lembrar o artista que você me fez. Eu não quero ser um artista que vive de sucessos do passado. Eu não quero chegar 30 anos depois da minha vida e ainda estar cantando apenas sucessos do passado. Eu quero poder ter uma nova canção. Eu quero poder ter novos álbuns. Eu quero poder viver a cada momento contigo, desfrutando desse Deus que Tu és, desse Deus pastor, desse Deus guia, desse Deus gracioso, desse Deus que me acolhe, desse Deus que tem dia após dia revelado o que deseja para mim. Obrigado, Jesus. Obrigado por não desistir de nós. Você sabe os artistas que nós somos. Você sabe a história que nós tivemos. Você sabe o que havia no desejo do coração dos nossos pais e o que a nossa família nos preparou como artistas. Você sabe mais do que ninguém o que a vida nos formatou e nos editou como artistas. Você conhece a nossa discografia. Você conhece cada álbum. Você conhece as edições limitadas, especiais da nossa história. Você conhece até mesmo as músicas que nós não levamos para o estúdio da nossa vida.
Você conhece mais do que ninguém as músicas em que nós não quisemos publicar. Você conhece as palavras que nós queríamos ter dito a alguém e que nós não colocamos no álbum. Você conhece quem nós somos. E obrigado, porque é esse teu conhecimento, é esse teu amor que você nos revelou na cruz, morrendo por nós, do jeito que somos, com a nossa discografia, com nossos álbuns, com as nossas faixas. Esse Deus que não desiste de nós, esse Deus que tem uma vida nova para nós, esse Deus que tem novos álbuns para nós, esse Deus que tem novas faixas para nós, e sobretudo por ser esse Deus que nos transforma em novos artistas. Ajuda-nos, ó Deus. Aos que de nós aqui já experimentamos essa transformação há muitos anos, renova isso em nós, renova a nossa espiritualidade, renova a nossa confiança em Ti, renova a nossa visão sobre quem Tu és. Aquece o nosso coração com gratidão, ó Deus, de quem o Senhor nos transformou. Lembra-nos do que o Senhor quer através de nós. Aos que de nós ainda não tomaram a decisão sobre ser esses novos artistas, Pai, trabalha o coração, trabalha a alma, te revela a cada um deles, assim como Davi te conheceu e como esse salmo representa esse olhar seguro de alguém que tem certeza de quem Tu és. Dos que estão aqui te conhecendo, eles possam também ter essa mesma segurança, essa experiência, essa visão de quem Tu és, e que a gente possa te responder assim como Davi respondeu, que nós queremos habitar para sempre contigo, queremos viver a nossa vida aos Teus pés. Por isso nós te pedimos, em nome daquele que é o maior de todos os artistas, em nome daquele que na cruz escreveu essa faixa maravilhosa de amor, e que ainda nos surpreende a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.